assim, ali sumindo nesse Não, mas funciona, não se preocupa não. É, No fim do dia vai parece dar certo. que não tem separação, assim. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Como vocês podem ver, hoje temos uma convidada. Olá, gente, tudo bem? Jonas, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Gente, hoje convidei a Lui pra gente conversar sobre a vida acadêmica dela. Esse, inclusive, quero saber o que vocês acham. Pensei em fazer disso um quadro fixo no canal, onde eu vou trazer convidados também, né? Outros criadores ou outras pessoas mesmo, pra falar sobre como que foi a vida acadêmica, né? Como é que foi a graduação, o porquê da graduação, mestrado, se a pessoa tiver feito mestrado. Me digam o que vocês acham, se acham que é legal, um quadro legal você fixo aqui no canal. Eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro falar da vida acadêmica das pessoas. Eu chego em qualquer pessoa e pergunto: E aí, você é formado em quê? Mas quer dizer que eu sou a primeira, então? Eu estou Você está inaugurando esse quadro, mas é muita honra. O que é isso? Não poderia começar de melhor forma, né, gente? Para! A gente é sempre assim, né? É. A gente gravou um vídeo no meu canal também e eu enalteci Jonas porque eu preciso dizer de novo que eu amo o seu conteúdo e você é incrível. Gente, a gente se adora. Fiz um vídeo no canal da Lui, né, sobre o filme Tomboy. A gente tá refletindo sobre esse filme, ficou bem legal. Gostei bastante também. Foi bem legal. A gente ficou aqui mais de quase 2 horas falando sobre. Vou até tomar uma aguinha aqui pra me preparar para suas perguntas. Então, gente, vou começar conferindo o seu Lattes. Eu vi que você tem uma graduação em letras, né, em língua portuguesa e literaturas, que foi feita entre 2009 e 2013, certo? Certo. Nossa, isso significa que faz 10 anos que eu me formei. Nossa, Meu né? Deus. 10 anos, hein? E aí foi pela Universidade Federal de Santa Catarina, certo? Exatamente. E depois você também fez um mestrado em literatura, que também foi pela UFSC. É isso, então. É isso. Eu fiquei um tempo entre a minha formatura e a entrada pro mestrado. Eu demorei um pouquinho ali. Porque eu me formei em Não foi em seguida? Não. Eu me formei em 2013, a minha formatura foi em 2014, mas eu não sabia ainda com o que eu queria trabalhar, sabe? Eu sabia que eu queria trabalhar com questões de gênero, eu queria ir pro feminismo ali. É forte esse estudo lá na UFSC, inclusive. Tem vários professores que trabalham nessa linha. O Lino Arruda, inclusive. É verdade. ele fez o doutorado lá. Isso, e aí a gente estudou junto lá. Eles estudaram junto, gente. Olha esse crossover. Pra quem não conhece, Lino Arruda, quadrinista, né? Ele fez Monstrans e Cisforia. Mas enfim, então você ficou um tempinho pensando. Isso, porque eu não sabia ainda o que eu queria fazer. E aí eu trabalhei com outras coisas nesse período pós-formatura. Eu fui revisora, eu fui consultora de materiais didáticos, eu também fiz consultoria para uma empresa sobre questões de gênero. E aí eu decidi entrar na pós-graduação como aluna especial. Então eu ainda não estava matriculada, mas eu quis fazer algumas disciplinas. E aí foi quando eu conheci o Lino. E eu descobri um mundo ali que eu pensei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Mas aí a gente vai chegar lá. Sim, só vou Mas dar um aí, spoiler. na época da graduação, você já produzia conteúdo? Sim, porque Quando você começou no YouTube mesmo? Eu criei o canal em 2008. Eu tava no 3º ano do ensino médio. Eu entrei na faculdade em 2009. Então, em 2008 eu criei o canal. Só que eu não era criadora de conteúdo, né? Assim, naquela época o YouTube era muito diferente. Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa com muitas dificuldades sociais. Eu não tinha muitos amigos. Eu sempre fui também... Eu achava que eu era tímida, mas hoje eu vejo que não era só isso. É mais uma questão social mesmo. E aí eu achei que se eu criasse o canal, eu podia fazer amigos. E ajudou, porque algumas pessoas começaram... Mas era uma outra lógica. Era outra lógica. Você fazer um canal no YouTube pra fazer amigos. Mas não deu, agora a gente, fiz amigos, entendeu? Fez amigos. Deu certo. Deu certo. Só que aí, enfim, eu continuei, entrei na faculdade, ainda postava alguns vídeos de música a princípio, depois eu fui... Então, mas aí o meu conteúdo, eu acho que o meu canal tem muito a ver com a minha trajetória acadêmica. Porque quando eu descobri as teorias feministas e essa questão de sexualidade e gênero que eu já vivia, mas eu ainda não tinha esse conhecimento teórico.
eu pensei, eu quero falar sobre isso. E aí que eu comecei a mudar o meu conteúdo, parei de gravar vídeo de música e comecei a falar sobre a minha vivência, mas também trazendo um pouco o que eu tava estudando. Certo. Mas então vamos começar do começo. Porque você fez letras, né? Por que letras? Oh, meu Deus do céu! A terapia agora. É. Eu era muito nova, assim, quando eu Não, fiz... então, e por que letras e por que você decidiu entrar na universidade? Eu decidi entrar na universidade porque eu desejava, assim. Eu pensava que a minha autoestima sempre esteve muito ligada à minha performance na escola. Você era uma boa aluna. Sim, eu era uma boa aluna, eu tinha facilidade também, mas não é só por isso. É porque eu acho que eu sentia que eu tinha falhado na vida. Né? Com quantos anos? Desde que eu tenho, sei lá, 5 anos. eu achava que eu tava LGBT falhando. também, né? Não... Sim, você me deu um livro, inclusive, que é A Arte Queer do Fracasso. A primeira pessoa que falou desse livro pra mim foi o Lino. Quando eu não tava nem traduzido ainda. Não tava, não. E aí ele tinha falado pra mim que esse livro era bem interessante, que podia me ajudar na minha busca acadêmica. Inclusive, eu quero agradecer ao Lino publicamente, porque ele me ajudou muito nessa escolha acadêmica. Mas enfim, eu achava que eu tinha falhado como filha, como ser humano, sabe? Eu tinha muitos problemas de autoestima por causa disso. E aí eu via que na escola eu me dava bem. Então pensei, eu não quero falhar aqui também. Eu acho que isso me levou a fazer faculdade. E aí eu escolhi letras porque, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que se interessa por muitas áreas diferentes. Tanto que você viu, assim, que eu gosto também de câmera, de criação de conteúdo, mas a parte técnica também, eu curto várias coisas. E aí eu pensei em fazer cinema, pensei em fazer design, mas eu também eu tinha facilidade e gostava de física. Então eu pensei também em fazer alguma coisa nessa área. Você não era completamente de humanas, né? Na verdade, não. Eu acho que as minhas melhores matérias, assim, eram matemática e física. A minha pior nota no boletim era português. Meu Deus. Chocante. Mas eu sempre gostei muito de ler também. De escrever, de criar histórias. Então, eu acho que eu pensei, vou pra esse lado. Vou, não sei, querer alguma coisa com roteiro, quem sabe cinema. Mas a minha tia é formada em letras. E eu acho que também ela sempre me levou um pouco pra esse lado, sempre me deu livros, sempre falou bastante sobre a área. E eu acho que também me inspirei um pouco nela, por isso que eu decidi fazer letras. Mas tem uma outra questão também, Jonas, que eu preciso admitir, assim, que eu já falei num vídeo. Eu falei em 2 vídeos, eu tenho um vídeo que é sobre o medo de fracassar e um outro sobre transição de carreira e sobre essa questão profissional. Eu também decidi o curso pensando em qual que eu teria mais possibilidade de entrar. Porque quando eu fui descartando as possibilidades e tal, eu fiquei com algumas opções e eu pensei, letras eu acho que eu consigo passar. Porque eu tinha muito medo de fracassar, entendeu? De ser mais uma coisa que eu não ia conseguir. Sim. E é horrível pensar isso, tipo, não... Então, mas aí eu vou te falar que eu também escolhi letras porque eu sabia que era a matéria que eu tinha mais condições de passar. Eu não era bom em exatas, e aí exatas vai englobar não só matemática, né? Quem dera. Aí física, química também não era muito bom. Enfim, eu era uma pessoa de humanas, né? Eu era bom em português, eu era bom em história, em inglês também. Pensei, então eu acho que é o único curso que eu teria condições de escolher e passar. Aí eu também, sinceramente, eu não tinha outra opção. Eu nunca sonhei, tipo, não, quero fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Não sei nem pensar na opção. Nem cogitava, porque a educação que eu recebi, a escola pública, ela é complexa. Eu estudei em escola pública também. Você também, né? Sim. Ela é complexa porque é isso, né? Nem sempre você vai chegar no 3º ano capaz de se dar ao luxo de escolher qual curso você quer. Sim. Porque isso requer uma ampla... Você tem que ter dominado todas as áreas escolares. Eu não sei como foi pra você, mas eu peguei muitas greves no ensino médio. Pegou? Peguei. E assim, eu sou favorável às greves, minha mãe é professora e eu acho que assim, essa profissão é extremamente desvalorizada, então quando eu digo isso não é uma crítica. Mas a gente sabe também que prejudica o nosso com certeza. Eu peguei na desempenho. faculdade.
Você pegou na faculdade? Então, eu peguei no terceiro ano várias vezes. Porque também Santa Catarina é um estado desgraçado, né? Oxi! A minha mãe era professora do estado. E assim, todas as condições de trabalho muito terríveis. Mas aí eu não sei se quem fez letras, eu acho que é legal até de compartilhar isso. Porque quando eu entrei na faculdade de letras, muitas pessoas que estavam lá não queriam letras. Letras era a segunda opção. Muitas pessoas queriam jornalismo. Ah, é verdade. Também tinha gente lá isso na que sua queria... também? Porque daí jornalismo era um curso mais concorrido. Mais concorrido, a nota mais era alta. mais alta, e muita gente queria, né? Mesmo assim. Foi como uma segunda opção de muita gente. Eu acho que é interessante também isso de se pensar em letras. E outras pessoas se arrependeram porque estavam esperando uma outra coisa, né? Gramática normativa, por exemplo. Muita gente também entra com a ideia de que eu gosto muito de escrever. Eu então, falei, letras... né, que eu entrei também por causa disso. Eu sou essa pessoa. E depois você vê que não tem... Ou que gosta daquela gramática mesmo ali, de tipo, sei lá, conjugar verbo, não sei o quê. Mas o escrever, a sua faculdade de letras contribuiu pra você desenvolver isso? Não escrita criativa. Exato. Não, mas a escrita acadêmica, com certeza. E eu acho que me ensinou também, nossa, a estudar sozinha, a pesquisar, a escrever um roteiro. Acho que me ajuda também no meu trabalho, porque eu consigo fazer uma pesquisa, compreender aquilo que eu tô lendo e escrever um roteiro a partir disso. Você aprende a ler o escrito e a escrita. Mas escrita criativa não. Inclusive, também, eu acho que eu perdi o amor que eu tinha pela literatura. Porque eu lia muito. É um efeito colateral. Porque eu lia muito. Mas aí, quando você entra na faculdade de letras, você acaba lendo muitos textos acadêmicos, você acaba lendo muito sobre literatura, mas você não tem mais também aquele prazer. A leitura, ela perde um pouco do prazer. E vira estudo. Vira estudo e você passa a analisar tudo que você tá lendo. Então se torna um outro momento. Eu acho que quem também tem essa... Muita gente sonha com isso, né? De você, eu vou entrar em letras porque quero escrever um livro, por exemplo. Não é a escolha que você deve fazer. Assim, não é muito aquilo de, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ficção, então eu vou fazer letras porque eu vou ler muita ficção. Sim, a gente vai ler muita ficção, mas a gente também vai ler... Eu acho que letras tem essa interdisciplinaridade que inclusive me surpreendeu e me deixou muito feliz porque eu gostei disso no curso, mas você acaba lendo muita filosofia, crítica literária... Muita teoria. Teoria mesmo, assim. Mas isso eu gostava. Não, eu gostava também, mas é que tem gente que talvez não saiba. E nessa época eu acho que as pessoas não sabem muito, a gente não... Eu, pelo menos, eu entrei no curso sem saber nada. E o curso de letras e vários outros cursos variam muito de uma faculdade para outra. Porque o que faz um curso são os professores. E os professores vêm tem um background distinto, né, do outro. Então, o currículo do curso é diferente, né? Isso muda. Lá, por exemplo, eu fiz letras português. Não era português e inglês, português... Não tinha mais. Já teve na UFSC, mas depois separou e eu só fiz letras português. E daí eu sei também que tem faculdade só de linguística. Sim, tem muitas opções no curso de letras. Letras na UFSC não você tem disciplinas de linguística e de literatura. E de educação, se você fizer licenciatura, que foi o meu caso. Meu caso também. E na minha faculdade, quando eu entrei, ainda tinha a opção de letras licenciatura e letras bacharelado. E aí essa distinção. E aí a principal diferença é que você não fazia aulas de didática, não tinha estágio em escolas. Mas aí depois, no ano seguinte, eu acho que acabou, não teve mais opção de letras bacharelado. E também hoje em dia separou. Na minha época você podia fazer licenciatura dupla, inglês e português, que foi o que eu fiz. Licenciatura dupla em português, inglês e as literaturas. Hoje em dia é só português ou inglês. E você escolhe desde o princípio, então... Que é como lá na UFSC, há muito tempo já é assim. Então Eu acho que hoje em dia nem se tem mais até. As duas eu acho que, não sei, lá na UFSC eu até fiquei curiosa agora em relação a isso, do bacharelado, se ainda existe. Mas muita gente só fez bacharelado. Eu fiz licenciatura porque eu acho que, assim, não fazia muito sentido pra mim fazer só bacharelado. Eu acho que ia diminuir muito as oportunidades de trabalho. Já não tem. Já é difícil. E sem contar que quando você faz licenciatura, você ainda consegue exercer como bacharel.
Na verdade é meio que algo a mais, assim, algo a né? mais. Você pode atuar, né, e ser professor, enfim, e fazer outras coisas. E como é que foi a sua graduação? Foi uma graduação tranquila? Você teve grandes dilemas? No primeiro semestre, os primeiros meses, eu acho que foi desesperador. Eu entrei e eu pensei, meu Deus, o que eu estou sabia o que tá fazendo esperando, aqui? Porque eu acho, assim, que no primeiro semestre tem muitos professores que não têm noção de que a maioria ali tá saindo do ensino médio. E tem uma diferença muito grande também de ensino, porque é o que a gente falou, eu vim de escola pública, de uma escola em que eu passei, assim, por muitas greves, então não dá pra dizer que eu tive a mesma bagagem que uma pessoa que estudou a vida toda numa escola particular. Sim. Então, eu acho que os professores se esquecem disso. E aí eu cheguei na primeira aula, que eu acho que era teoria literária, e o professor começou a falar de Foucault e Derrida e Camões e não sei o que lá. E eu fiquei, bicho, eu não sei direito. O que tá acontecendo? Quem é Foucault, Derrida? Eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então, você entrou bem nova, né? Eu entrei, eu fiz a inscrição do vestibular com 16. Foi vestibular ainda, né? Nem Enem. Não tinha Enem ainda. Quer dizer, o Enem era ainda só aquela... Era só uma prova. Isso, pra analisar o ensino médio. Não era ainda o ingresso. Né? E aí eu não sabia, assim, não conhecia, eu era meu Deus, gente, uma adolescente. Eu não sabia nem pra que servia uma teoria direito, né? Porque no ensino médio, pelo menos na minha escola, você não aprendia que existem perspectivas diferentes para um determinado assunto. O que é dado é a verdade. Eu já tinha ouvido falar, claro, né, de alguns filósofos, tipo Platão, Sócrates, a gente Mas tem ter essa compreensão de que existem outras visões... Visões diferentes, teorias. Isso é uma complexidade a mais. Só que o professor falou como se aquilo fosse muito dado, sabe? Foucault, gente. Quem que não sabe quem é Foucault? Pelo amor. E aí também a carga de leitura, eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir. No primeiro semestre a gente tinha que ler Ulisses. Nossa. Ulisses, eu acho. Uma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Pô, gente, isso foi em 2009, né? Tô tentando resgatar aqui a memória. Mas era alguma obra que eu pensei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então eu voltei pra casa pensando, assim, vou trancar, vou fazer outra coisa, faculdade não é pra mim. Eu lembro também que o primeiro trabalho acadêmico que eu escrevi... Ai, gente, mas daí, olha só, a tristeza também. Eu escrevi um trabalho e quando eu entreguei pro professor, assim, na mesa, ele olhou e falou, você acha que isso aqui é um trabalho acadêmico? E por quê? O que tava? Eu não sei, eu não me lembro, mas eu acho que não sei, eu não sabia escrever um artigo ainda, sabe? Um artigo acadêmico? Era um artigo acadêmico sobre alguma obra, eu acho. Isso era literatura brasileira. E eu não sabia ainda escrever, sabe, um artigo. Como eu falei, né? Eu tinha acabado de sair do ensino médio. E eu fiquei muito mal, porque eu era uma boa aluna na escola, mas na faculdade, no início, não era. Só que aí... Até que você engata ali na lógica da vida acadêmica. Exatamente, só que eu engatei bem rápido. Logo no primeiro semestre, como eu falei, eu sempre tive essa facilidade ali, acadêmica, então eu já Você gostava de estudar também, né? Gostava de estudar, mas eu também acho que tinha um pouco isso, assim, de pegar rápido as coisas, sabe? Então, logo no primeiro semestre eu já consegui entender como que funcionava aquele mundo. E aí, tanto que no primeiro semestre, quando acabou o primeiro semestre, eu fazia na época, acho que era semântica. E o professor, quando acabou o semestre, ele veio falar comigo, perguntou se eu não queria ser bolsista PIBIC em semântica. Isso que a segunda pergunta que eu ia te fazer, inclusive, você foi uma pessoa engajada na vida acadêmica? Você fez PIBIC, intercâmbio, afins? Não, intercâmbio eu não fiz. Mas tinha opção na sua faculdade? Tinham alguns projetos ali, eu acho que Erasmus na época, que era pra Portugal, você podia fazer metade da faculdade no Brasil, metade em Portugal. Mas... Você se formou em 2013, né? Eu entrei na faculdade em 2013. Então era na época do Ciências Sem Fronteiras. Então tinha muita oportunidade de intercâmbio. Mas não pra letras, né? Lá na minha faculdade não tinha. Eu não vou lembrar. Mas... Eu tinha muitos amigos que era muita gente de exatas, né?
Ou como então sempre. design também. Design? Tinha uma galera ali, mas letras no Ciências Sem Fronteiras não Eu acho consegui. que tinha na minha É? alguma coisa, mas não sei o que, né? Não conheço, assim, nenhum amigo meu que tenha feito Ciências Sem Intercâmbio. Fronteiras de letras, Ah. Mas o intercâmbio do Erasmus eu até tentei, mas apesar de ter lá uma bolsa e tudo, eu achava que ia ser meio difícil, assim, tipo, morar em Portugal, ficar 2 anos lá, então acabei que não deu certo, mas PIBIC, sim, eu fui bolsista acho que por quase todo... PIBIC era o quê? PIBIC, qual era o PIBIC? Não, o que fazia? é, porque eu imagino que tá. talvez as pessoas não saibam. O PIBIC é uma bolsa de iniciação científica, então são para os alunos da graduação para iniciar, né, a vida acadêmica, a pesquisa. A gente aprende a pesquisar e aí no final ali de todo ano você apresenta a sua pesquisa. Meu Deus do céu, eu passava mal, porque eu era muito assim ansiosa, nervosa, então para mim foi também um desafio, mas eu acho que eu fui aprendendo a me comunicar por causa da vida acadêmica, sabe? E só que eu não tinha muitas pretensões no início, porque eu tinha acabado de entrar ali na faculdade, mas como o meu professor me convidou ali pra participar da pesquisa... Você também não ia dispensar, né? Eu falei, nem sei direito o que é. Nem sei o que é, mas vamos fazer. E eu tinha gostado bastante de semântica, que é engraçado, porque eu entrei porque eu gostava de literatura. Mas eu adorei as disciplinas de linguística. Então, quando ele falou sobre semântica, eu falei, vamos. E aí eu fiz a minha pesquisa. Eu acho que eu fiquei 2 anos trabalhando com semântica. Nossa, 2 anos. Eu acho que sim, ou 1 ano e meio. Não Você sei. quase foi pra linguística, né? Sim, porque depois eu ainda fui monitora de sintaxe. Não, então você era engajada academicamente. Você fez Sim. PIBIC, Mas monitoria. é que era uma questão financeira também. Claro. É o que motiva os alunos, né? Por mais que fosse muito baixa ali Na minha época era 400. Na minha era 320. É muito pouco. Mas assim, eu nunca tive um dinheiro assim, nunca ganhei mesada. É claro, os meus pais nunca trabalhei também, né? Eu sempre pude estudar. Você pôde estudar. Mas eu queria ganhar o meu dinheiro, assim, né? Até pra poder ajudar ali os meus pais quando eu fosse comer ali né? Pegar o ônibus, essas coisas pra ir pra faculdade. Então... Fazer essas coisinhas também, né? Sim, comprei meu videogame com o dinheiro do meu PIBIC. Eu fui juntando e comprei um PS2. Legal. E aí foi um pouco por isso também que eu aceitei no início. Depois eu percebi que eu gostava, sabe? Mas sintaxe... Quando eu fiz sintaxe, essa era a disciplina que mais rodava, assim. Gente, não sei se você gostava de sintaxe. Nossa, não lembro. Não lembra das árvores sintáticas lá, sabe? Talvez. Eu adorava, porque era bem lógico, assim, eu gostava. Eu não era muito da linguística. Não era? Eu só gostei de semiótica na minha época. Mas ainda assim só tive uma disciplina de semiótica. E aí eu fui 100% pra literatura inglesa, inclusive. Para inglês. Pois eu gostei de sintaxe porque eu achei bem lógico. E eu já tinha um pouco ali de gostar das exatas, então eu achei legal, assim. E daí abriu a monitoria e eu fui pra me inscrever lá. Só que daí eu fui a única que se inscreveu pra ser monitora, porque todo mundo odiava sintaxe. Então melhor assim, não tem concorrentes, né? Não tive, então assim, não é que eu passei, eu era a única. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu ensinei, né? Era a monitoria também mais procurada, porque era muito difícil, as pessoas rodavam. Então todo dia eu tinha pelo menos uma pessoa lá. Pra ajudar. E aí foi a primeira vez que eu tive essa experiência de tentar descobrir como explicar pra alguém alguma coisa. Porque é diferente, às vezes você entende algo de uma forma, mas a outra pessoa não vai entender. Sim. E aí você tem que pensar em 1000 maneiras diferentes pra alguém entender aquele conteúdo. É didática, né? É onde entra a didática. E eu achei legal, assim, eu pensei, nossa, eu gostei disso, assim. E eu acho que também a gente aprende muito. Sim, com certeza. Ensinando, né? Sim, sem dúvidas. E aí então foi PIBIC e monitoria que você fez, então? Primeiro, sim, né? Você fez PIBID também? Na sua época Não, tinha? Tinha, mas não fiz. Não fez? Só fiz PIBIC. Aí depois da monitoria, eu fiquei bastante tempo na monitoria, mas eu saí porque uma outra professora
me convidou pra ser pibique de novo. Nossa, gente, ela era muito concorrida, desejada por todos os professores. Você foi? Sim, porque daí era literatura. Era um outro momento. Porque eu sempre quis, na verdade. Nossa, você aproveitou muito. Eu aproveitei, essa jornada assim, acadêmica. porque eu tive essa oportunidade de também conhecer um pouco dos dois lados. Sim. E por mais... Porque eu comecei a ter crise na linguística, porque eu pensei, será que eu vou continuar assim, né? E terminar e vou fazer mestrado em linguística? Apesar de gostar, eu queria trabalhar com questões humanas. E eu já sabia que eu queria trabalhar com questões de gênero e sexualidade, porque era algo que atravessava a minha vida. E eu pensava, como que eu ia fazer isso na linguística? É óbvio que dá pra fazer, e tem trabalhos nesse sentido. Certamente. Mas eu achava que não era exatamente o que eu queria, sabe? Então eu fui... Eu acho que a maioria das pessoas que entram na faculdade de letras entram por conta de literatura. Mas Não sei se é arriscado falar isso, talvez seja. A minha grande amiga, assim, que eu fiz lá na faculdade, a Rafa, ela entrou já pensando em linguística. Pois é, mas aí quem sabe o que é linguística? Eu não sabia, não fazia ideia. Ela não entrou por causa da linguística, que ela entrou também por não causa sabia de gramática. Só que mas aí ela se apaixonou pela linguística logo no primeiro semestre. Ela fez mestrado em linguística, fez doutorado em linguística e... Nossa, porque... Então, mas do português, realmente, a gente conhece a gramática, saindo do ensino médio. Sim. E a literatura. Né? E eu acho que muita gente, aí eu tô chutando aqui, gente, não tenho dados, evidentemente. Mas eu acho que muita gente vai por conta da literatura, porque gosta de ler, gosta de escrever. Não porque, vou fazer análise do discurso, é isso que eu quero estudar na minha vida. Não, acho que não você tem isso. Só se for alguém que já é mais velho, né? Que já entende, já conhece. Às vezes já fez uma faculdade. Mas eu também acho assim, a gramática, a língua portuguesa é trabalhada na escola de uma forma meio ruim, né? Eu acho, sim. É complicado. Eu acho meio complicado. Pelo menos na minha época. Não sei como é que tá sendo agora. Na minha época, eu me senti uma velha, mas já faz um tempo. E aí eu acho que é difícil mesmo a pessoa gostar. Eu não gostava de gramática. Por isso que eu falei que a minha nota mais baixa no boletim era português, que eu não gostava de gramática. Eu sempre fui muito ruim pra decorar coisas. Eu conseguia entender, tipo, fazer, sabe, análise de alguma coisa, mas decorar eu sou péssima. Tipo, eu não sei as capitais do Brasil. Não sei porque eu não consigo decorar, entendeu? E em relação aos estudos, você tinha alguma rotina de estudos? Não. Não? Não Nossa, tinha. desculpa aí, gente. Não, mas não é porque... sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas é porque, assim, eu acordava muito cedo. Eu acordava às 5 da manhã. Nossa senhora. E aí porque eu pegava 3 ônibus pra ir. Você estudava que período? Então, aí eu estudava de manhã e às vezes eu estudava... E à tarde também, às vezes eu estudava à noite. Então eu ficava muito tempo. O estudo era o estudo ali, né? O estudo era o próprio estudo, E aí, assim, eu demorava muito tempo pra chegar. E depois demorava muito tempo pra voltar também, assim, trânsito, sabe, ônibus, essas coisas. Então, eu chegava em casa, eu tava cansada. Eu chegava, sabe, tomava banho e dormia, basicamente, foi isso. Então, não tinha essa coisa de chegar, estudar. Não, eu estudava lá na universidade. E aí eu também, né, tinha o PIB, que tinha a monitoria. Às vezes eu tava na monitoria, enquanto eu esperava a pessoa que ia estudar ali comigo, eu ficava fazendo os meus trabalhos. Ficava estudava pro PIBIC. Então, eu estudava, é evidente, mas eu não tinha uma rotina certinha ali. Nunca tive, não conseguia me organizar nesse sentido. E em relação a arrependimentos, você se arrepende de alguma coisa? Você teria feito alguma coisa diferente? Eu faria outro curso, eu acho. Esse eu já sabia que você já tinha falado. Sim, eu acho que é porque eu não sabia nada com 16 anos, que foi quando eu fiz o vestibular. Eu não pensava, assim, que eu tinha que gostar da minha profissão. Não sabia o que eu ia fazer depois. Eu sei que parece ingenuidade falar isso agora. Não, mas ninguém sabe. Burrice, assim, sei lá. Não, mas eu acho que a gente tem que escolher a profissão muito jovem. Eu acho assim, que não tem condição de alguém
ter plena... Claro que a gente tem uma ou outra pessoa que são exceções. Eu sempre sonhei em ser isso. Nossa, que inveja. Eu também gostaria. Gente, eu gostaria de ser essa pessoa também. Mas não era, né? E eu também não sabia o que o curso poderia me proporcionar profissionalmente. Então eu entrei e eu me apaixonei. Eu gostava de estudar aquelas todas, tudo na verdade. Acho que eu não tenho nenhuma disciplina que eu não tenha gostado, sabe? Então realmente eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela minha pesquisa. Você aprendeu a gostar depois também, né? Eu acho que nem aprendi a gostar, eu realmente gostei. Você já gostava, tipo, se confirmou. E quando eu entrei, eu acho que eu gostei mais do que eu achava que eu ia gostar, sabe? Porque eu achei tudo interessante. História da língua eu achei interessante. Achei interessante todas as disciplinas de linguística, aquisição da linguagem, tudo isso eu achei interessante. Eu também tive algo parecido, né? Que nem eu falei. Eu entrei em letras porque é algo que eu achava que dava pra passar. E você gostou? Não tem como. Pra quem gosta de humanas, assim, é um curso que te oferece estudos que sem dúvida você vai gostar. Exato, também. Pra quem gosta de língua também, né, gente? Não é só humanas. Se você não gostar de estudar a língua ali, realmente você não vai gostar. Mas só que depois que eu me formei, na verdade eu acho que eu comecei a ficar em dúvida já durante a graduação, porque eu também fui ficando mais velha e mais consciente de pensar, eu vou me formar, preciso trabalhar e agora o que eu vou fazer? Só que aí eu pensava, não, mas eu já tô aqui quase me formando, não posso desistir agora. Aí eu me formei. Você chegou a pensar em desistir? Pensei assim em fazer outra coisa. Porque eu também sempre gostei de outras áreas, né? E aí eu ficava pensando, mas será que eu quero ser professora? O que será que eu quero fazer com esse diploma? E aí, só que eu ficava achando que não valia a pena. Já tinha feito, 3 anos. Tava quase no final. Só mais 2 anos aqui e eu termino. Só que aí eu me formei e pensava, me formei, agora eu preciso trabalhar. Como assim eu vou fazer outra faculdade? Como assim eu já fiz minha escolha, então tenho que seguir. E aí fui pro mestrado, sabe? Mas aí chegou o momento que eu pensei, será que eu não deveria ter feito outra coisa? Tipo, sei lá. Mas então você pensou isso na época? Já pensei isso na época. Você já tinha isso na época? Já. Por um lado, porque eu gostava de várias áreas. Então eu cheguei a fazer uma disciplina no cinema, por exemplo. Lá tinha cinema? Tinha cinema, sim. Cinema é um curso que geralmente não se tem em federais, né? É muito raro. É raro? Eu acho que é. Acho que é mais de escola faculdade particular. Eu não sabia, mas tinha lá. Só que também era um curso muito teórico. Descobri isso fazendo a disciplina lá, né? E aí eu não sei, eu tentei muito fazer fotografia, tinha fotografia no cinema, no design, mas não consegui vaga porque era muito difícil. Com certeza era concorrido. Então eu nunca consegui, assim, fazer outras disciplinas mais práticas que eu queria, sabe? E aí eu comecei a me questionar, também tava criando ali um pouco pro canal, então já tava pensando, será que eu continuo aqui? Será que eu tento fazer algo nessa área mais criativa, mais de internet, comunicação? Só que é o que eu falei, né? Achava que não podia... Eu achava que, sei lá, eu ia estar teria perdido o tempo, né? Nada a ver isso, gente. Nada a ver. E até porque muita gente, quando eu fiz a faculdade, já tinha gente que já tinha feito outra faculdade. Tem essas pessoas mais velhas que entram, né? E aí é interessante também de pensar que a pessoa, depois de velha, escolheu letras ainda. Sim, não, tem várias pessoas que mudam, né? Eu penso, eu deveria ter feito outra coisa, mas tem gente que saiu de um curso e foi pra letras. Sim. E também, quando você diz isso, eu acho que muita gente também tem esses sentimentos, geralmente pessoas de humanas, porque o mercado de trabalho é muito ingrato. É por isso, não na tem, verdade. basicamente por isso. Sim. Pra muita gente, eu imagino que seja também, porque é isso, né? É difícil você enxergar uma ascensão de uma... Acho que não é nem ascensão, mas é você conseguir uma carreira em que você consiga progredir, porque isso também motiva a pessoa, né? Você não quer fazer a mesma coisa a vida inteira. Talvez sim, mas talvez não. Né? E você não tem essa visão, né? E pra quem faz letras, a profissão mais óbvia é ser professor. Sim. A maioria das pessoas entram querendo ser professor, né? E é também o maior mercado de trabalho, assim. Sim, é o que a gente tem de... É o que tá aí. E também eu penso que, assim... A nossa é meio que uma exigência até, não sei se eu diria exigência, mas o caminho, assim, você faz mestrado, você faz doutorado, e aí pra você fazer um concurso. Sim, e eu tenho porque é uma segunda opção, né? Quando você... não quero dar aula em escola pública.
E aí essa outra opção... fundamental, fundamental, médio você e não tal. quer dar aula pra jovens. Então minha segunda opção é ser pesquisador e dar aula na faculdade. Mas mesmo pra dar aula em ensino fundamental e médio, porque o salário dá uma aumentada quando você faz doutorado, sabe? Eu também tentei, até fiz um concurso. Fiz um concurso para ser professora no Instituto Federal, que ainda era ensino médio. E podia ter só graduação, claro, né? Não podia. Quer dizer, eu podia fazer a inscrição e fazer a prova e tal, só que na prova de títulos eu ia perder. Mas eu fiquei feliz, porque eu passei nas provas ali. Eu passei pra segunda fase, que aí a segunda fase era assim, você tinha que dar uma aula. Você tirava um ponto, que era o tema da sua aula, você tinha um dia pra preparar a aula, fazer o plano, preparar material e tal, e aí você dava aula pra uma banca. É horrível, meu Deus do céu, porque a banca não pode se manifestar de forma nenhuma. E você tem que dar uma aula, só que não uma tem... performance ali, né? E aí eu fiz, só que na prova de títulos, claro, perdi, né? Todo mundo tava com doutorado, tem pós-doutorado. E aí é isso que eu tava comentando, assim, eu tenho amigos que são formados em design, por exemplo, e aí com mestrado você já consegue entrar você já consegue ser professor. De uma particular, né? Eu não sei, às vezes até, eu não sei como que é, claro, teria que ver Isso assim, varia também, de faculdade pra faculdade. Mas é porque nem todo mundo que se forma em design, por exemplo, que eu dei o exemplo de design, né? Mas existem várias outras profissões, assim, nem todo mundo segue uma carreira acadêmica. Mas a nossa área, assim... a regra. É bem inchado até, né? Ali, e aí você fez, alguns anos depois você entrou no mestrado, né? Por quê? Isso, entrei no mestrado. Pois é, por mais que eu tivesse essa dúvida, eu ainda estivesse pensando, será que eu fiz a escolha certa e tal? Eu tava com aquele pensamento, não dá mais, eu já fiz a minha escolha, já me formei, então agora eu tenho que escolher, ou vou continuar trabalhando. Eu dei aula particular também, odiei. Odiou? Não gostei de dar aula particular, não foi uma boa experiência. Dei aula particular. De português. De português, Não gostei, porque tive a impressão, assim, de que era muitas, tipo... Tem que estudar aquilo ali pra pessoa passar na prova, sabe? Claro, totalmente faz todo sentido, assim, mas eu pensava, não gostei. Não era aquilo que eu queria. Só que daí, né, eu fiquei esse tempo fazendo outras coisas e pensei, vou então investir na minha carreira acadêmica. Eu tava sentindo até falta de estudar, eu gostava. E aí eu entrei como aluna especial, fiz aquelas disciplinas, escrevi o meu mestrado. Escrevi o meu projeto. Seu projeto. Só que aí... Você ficou um tempinho escrevendo o projeto, você me falou. Eu entrei em 2016. Então foi eu fiquei 2014, 2015 e entrei em 2016. Fiquei 2 anos ali fazendo disciplinas. E também trabalhando com outras coisas. Só que tem uma questão política também que não dá pra negar. Eu acho que eu me desestimulei com letras e com a carreira acadêmica ali, porque eu entrei num momento de expansão universitária, tinha PIBIC, Ciências Sem Fronteiras, eu entrei em 2009. Ainda me formei em 2013, que tava bom, você falou que você entrou em 2013. Momento, só que eu entrei no mestrado em 2016, foi o golpe, né, da Dilma. Foi. Nossa! E aí eu me lembro até de sair da aula, a gente ia pros atos, né, as manifestações, assim, eu fui com uma professora minha até, ela foi de carro, ela levou a gente de carro, assim. E aí eu defendi a minha dissertação um mês depois da eleição do Bolsonaro. 2018, né? Nossa. E aí, quando eu defendi, eu tava mal demais. Até a banca falou assim, entra no doutorado, seu projeto tá pronto, assim, só tem Dá que uma ajeitada, escrever ali e tal. Mas, sem a mínima condição, imagina ficar 4 anos fazendo doutorado nos 4 anos de Bolsonaro. Nossa, exato. E em relação ao seu mestrado, você lembra o que você estudou? Eu lembro, mas assim... Lembro, assim, Não, eu lembro, claro, né? Até porque eu ainda me interesso muito por esse tema. Eu tava aqui em São Paulo, né? Que eu tô agora em São Paulo. Eu entrei numa livraria e eu vi outros livros sobre o meu tema de pesquisa. E na época não tinha muita coisa em português. E agora eu vi, assim, outros livros e eu pensei, que legal, eu quero estudar de novo, quero comprar esses livros. Então eu lembro, mas... sim... E o que eu foi, mais ou menos? Ler de novo. O que foi, mais ou menos? Então, eu
fiz essas disciplinas lá na pós-graduação como aluna especial, e eu tinha uma professora que trabalhava a questão do pós-humanismo, que é essa crítica do antropocentrismo e dessa relação de poder que existe, não só entre humanos e animais, mas também como essa divisão é a divisão que define o mundo moderno, a sociedade ocidental, e que é essa divisão que promove outras formas de violência também, porque muitos seres humanos não chegaram nessa categoria de sujeito. De humano, né? Então, por isso que se justificou processos de escravidão, de violência contra vários sujeitos, né? Na questão trans a gente também fala bastante sobre essa desumanização do corpo trans, né? E sobretudo da travesti, né? Então, até analisei na minha dissertação um clipe e nesse clipe participa a Laerte. Não sei se você já viu esse clipe, mas se passa num açougue. E aí ela tá nesse açougue, sabe? Então tem muito essa questão do corpo e da carne, porque aí eu também trabalhei com a questão do veganismo. E eu utilizei muitas referências, né? Mas uma delas foi a política sexual da carne. Que é um livro ótimo. Quer dizer, tem algumas questões nesse livro, mas ele é bem bom. Foi o único e o primeiro que eu li dentro dessa temática de gênero e de veganismo. Foi o primeiro que eu li também, e aí quando eu li, eu pensei, eu quero trabalhar com isso. Só que eu não sabia como que eu iria aplicar na literatura, porque eu não conhecia ainda na época uma obra literária que me possibilitasse essa discussão. E aí eu trabalhei com esse termo que é empregado pela Carol J. Adams, que é o carnofalogocentrismo, e que é essa questão ali, que tá aí o Derrida também fala na sua obra sobre isso, assim, de que o sujeito pleno, considerado o sujeito de direitos, é o homem cis, branco, ocidental, e que é capaz de provocar outros sofrimentos em outros seres humanos, e é o comedor de carnes. Enfim, aí vai, né? Né? Mas então você meio que desenvolveu o projeto depois, você se formou da graduação, aí você ficou fazendo disciplinas isoladas do mestrado, né? Que isso é possível, também fiz uma de teoria queer, quando eu tava na graduação ainda. E aí você fez essas disciplinas, e a partir dela você foi começando a ter essa ideia. Isso, porque eu descobri que existia essas teorias, essa discussão. E eu fiquei procurando um livro, uma obra literária, para poder empregar aquilo. Eu lembro de ter falado com a minha orientadora e mostrado para ela assim, essas referências teóricas. E eu falei, eu preciso trabalhar com isso, porque mudou minha vida e tal. E ela falava assim, mas como é que você vai trabalhar isso na literatura? Que romance você vai estudar? E aí, fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei um livro, que era um livro teórico de artigos acadêmicos, mas tinha um artigo sobre um romance brasileiro chamado Humana Festa. E era tudo que eu queria, assim, era exatamente. Eu acho que bênção, né? Ter encontrado. Nossa, a Regina Reda, muito obrigada por ter escrito esse romance, porque dava pra empregar exatamente a teoria, sabe? Que alegria. E eu acho ainda que é talvez o primeiro... É sempre difícil dizer que é o primeiro, né? Não gosto de dizer que é o primeiro, que a gente nunca sabe quem escreveu antes. Mas é com certeza uma das primeiras obras brasileiras a ter protagonistas veganos e abordar a questão do veganismo. É um tema central ali no romance. Nossa, muito bom, incrível. Porque eu tô nesse momento de tentar também... Quero tentar o mestrado, né? Tô animado. Tô animado, mas também é difícil encontrar, né? A obra, o que você vai estudar. Não é uma tarefa fácil. Quer dizer, a parte mais difícil do mestrado é você encontrar o que você quer pesquisar, né? Criar o seu projeto. E aí tem toda aquela questão, né? De tem que se encaixar ali dentro do programa. Enfim, é um rolê, né? Mas que bom que você encontrou o seu.
Eu demorei ali uns 2 anos pra encontrar, né? mas eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito, sabe? Apesar de o mestrado ter sido um momento muito difícil pra mim, e eu tive que pedir prorrogação, porque eu não terminei quando eu precisava defender, a minha dissertação não estava pronta, porque a minha saúde mental estava terrível. Eu acho que, assim, teve a questão política do Brasil, teve também uma questão da internet, que é um lugar bem difícil. Assim, é uma posição de exposição que não tava sendo fácil pra mim e você ainda tinha que também conciliar, né? Porque você tava na internet, seu trabalho tava dando certo, você tinha que fazer trabalho, você tinha que entregar conteúdo e ainda conciliar mestrado e tudo isso acontecendo, não é? É muito difícil. Aí eu tive um burnout, eu entrei em depressão e eu não consegui. Daí eu pedi uma prorrogação e eles me deram. E aí eu me afastei da internet por 4 meses pra conseguir escrever a dissertação e eu fiz a dissertação assim em 4 meses e defendi e deu tudo certo. E aí você postou nos stories que você tava na livraria, ficou com vontade, e aí você pensa em fazer doutorado, que você parou no mestrado, né? Parei no mestrado e teve aquela questão política ali que eu falei, né? Que o contexto político não estava ajudando. Não estava favorecendo nem um pouco. Tanto é que eu comentei com você na época, eu falei assim, tô pensando em fazer mestrado, porque eu tô pensando em fazer mestrado tem um bom tempo. Eu vim pra São Paulo e o propósito era ir pro mestrado, né? Seguir carreira acadêmica, porque é o que se tem, né, gente? Quando você faz letras. E aí eu lembro que você me falou. Eu falei? Que você falou dessa questão da política que tava acontecendo, esse contexto político que a gente tava. Você falou que talvez, e a pandemia. Também teve a pandemia. Teve a pandemia, ainda. né? Mas e aí... eu te desestimulei? Não, você já tinha se formado. Mas eu te desestimulei? Não, você nos estimulou, mas você falou assim, talvez seja mais interessante você dar uma segurada pra depois da pandemia. Mas faz sentido, tava correta. Sim, é porque eu acho que eu ia detestar fazer o mestrado de não poder ir na faculdade. Eu gosto do ir. E não só essa questão de não poder ir, mas também de... A gente tava mal, né? Tava mal, como é que você consegue? Mentalmente, né? Saúde mental... eu acho que demorou um tempo pra eu também melhorar, sabe? Pra eu me recuperar. Eu lembro de ir pra UFSC e eu tinha crise de ansiedade, mesmo depois de terminar a dissertação. Então, quando eu fui pegar meu diploma lá de mestrado, eu fiquei mal. A minha prima se formou, eu fui na formatura dela, eu não consegui ficar até o fim. Pois é. Sabe? Então, agora eu tô melhor, mas talvez eu também tenha te falado isso, porque eu não sei, eu gosto tanto de você, tem certeza? Mas então, você me perguntou se eu pretendo fazer doutorado. Eu acho que não. Porque eu acho que não vale a pena. São 4 anos e eu acho que em 4 anos eu posso fazer outras coisas, sabe? Porque eu já sei o que eu não quero, eu sei um pouco o que eu quero também, então eu prefiro... Nesse momento não, anos. né? Acho que nunca, talvez. Não vou dizer nunca. Acho que é arriscado essa fala. Porque assim, 4 anos eu acho que eu posso estudar outras coisas que talvez sejam mais interessantes pensando profissionalmente. Se eu fosse herdeira, eu faria. Eu estudaria, porque eu adoro estudar. E eu acho que existem outras opções também, né? Você pode, se você quiser, fazer um outro mestrado, que é um tempo mais curto, talvez seja mais interessante, dependendo do que vai pesquisar. Especializações, tem um mundo aí de opção, e eu posso também estudar sozinha. Eu acho que é um pouco difícil, porque a gente acaba entrando nessa rotina do dia a dia. Mais complicado. É complicado. Mas eu realmente vi esses livros na livraria e eu vou comprar, porque eu quero ler, eu quero ver o que as pessoas estão produzindo nesse sentido, sabe? Então eu não quero deixar de estudar. Mas a vida acadêmica, essa rotina de ter que produzir, ter que publicar, puxa... E requer muita dedicação. Não sei se eu quero. Lu, e agora pra encerrar, né, que eu acho que essa conversa tá super longa, que conselho você daria pra quem tá pensando em entrar na faculdade, até o mestrado também, o que você daria de conselho? Eu acho que para quem vai entrar na faculdade ainda, eu diria para pesquisar não só sobre o curso, mas também nas oportunidades de trabalho que aquele curso pode te oferecer. Porque às vezes você pode gostar muito de uma área específica, mas você não vai gostar da aplicação daquele trabalho em si. Talvez é uma coisa que você tem prazer em estudar, mas não necessariamente trabalhar com. Exatamente. Eu acho que esse é o meu principal conselho. E o outro conselho que eu dou para quem tá aí no mestrado, doutorado e tal, é pra você tentar cuidar da sua saúde mental. Eu acho que é muito difícil falar isso, porque não depende da gente, né? Assim, as condições...
são muito desfavoráveis às vezes. Sim. Porque às vezes você tem que trabalhar, você tem que estudar, enfim, tem que pagar as contas do mês, não sei o que lá. Então é difícil. Mas eu digo isso porque eu me negligenciei muito, sabe? Eu acho que eu só fui procurar ajuda quando eu já tava muito mal. Então, assim, eu acho que é importante, gente, sabe? Cuida aí da sua saúde, faz um exercício físico, tenta fazer terapia, né? Existe terapia também a preço social, né? Eu procuro, às vezes, até na universidade, é importante. E até porque essa é uma queixa muito constante, né? Em estudantes. Eu li alguma coisa a respeito, deve ter até pesquisa sobre isso. Tem várias, acho. Porque recentemente eu li que muitos alunos, estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, não estão com a saúde mental bem. Até porque também, né, gente, já é um trabalho bem complexo, né? Pesquisa, né? Ela demanda muito. Trabalho também, não é considerado trabalho. E aí você também... E o pesquisador não é valorizado no Brasil. Né? Eu acho que até em outras áreas, não é nem uma coisa restrita das humanidades. Eu acho que até em outras áreas a pesquisa ela ainda não tem as pessoas não veem como algo essencial para o desenvolvimento de um país. Né? Então você está entrando em um meio acadêmico que infelizmente não goza de muito prestígio. Pelo menos a maioria dos cursos. Sim. Mas enfim, acho que é isso, né? Eu acho que sim, a gente falou bastante, eu podia continuar durante horas porque eu adoro conversar com você e esse tema também. Não, a gente já fala por conta própria. Aí junta isso então, que eu adoro falar sobre, você também. Adoro. Vai embora. Mas Lu, eu quero te agradecer então pela sua presença, eu amei conversar com você, tô tão feliz, honrado, né? A gente queria gravar junto há muito tempo. Há muito tempo. Então é um grande presente que a gente está se dando, né? Então eu te agradeço muito por ter vindo. E que eu acho que é extremamente improvável, quem não conhece a Lui, você tem, né? Deixa aí suas redes sociais. Pois é, gente, eu sou a Lui, eu tô aí há um tempo na internet, eu crio conteúdo sobre questões de gênero, sexualidade, mas também falo muito sobre entretenimento, sobre série, filme, livros. Inclusive, passem lá também no meu canal, porque a gente fez um vídeo sobre um filme, que você já falou no começo, que é Tomboy. Eu gostei muito do nosso vídeo também. Ficou ótimo. E eu quero te agradecer por me receber na sua casa, pela conversa, pelo vídeo. Eu tô muito feliz e foi uma honra pra mim. Eu que agradeço. É isso então, gente. Muito obrigado por acompanharem e até o próximo.